Começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Novembro Azul, a ACOM está totalmente envolvida na prevenção do câncer de próstata. E para entender melhor um pouco do problema, um pouco da doença e tratamento, bem como a prevenção, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Deni Veloso, que é médico urologista e parceiro da ACOM. Então, vocês que estão em casa, acompanhem agora a entrevista que eu mesmo fiz com ele aqui nos estúdios do programa Mais Saúde. O nosso bate-papo hoje é com o Dr. Deni Veloso. Ele é médico urologista e parceiro da ACOM. Está aqui ao meu lado para falar um pouquinho a respeito do Novembro Azul e as principais informações a respeito também da prevenção do câncer de próstata, né, doutor? Muito boa tarde, Paulo. Agradeço o convite, agradeço a presença dos senhores que nos assistem e espero a gente poder ajudar um pouquinho nesses minutos que a gente tem. Eu que agradeço. Boa tarde também. Bom, para a gente poder começar, como a gente havia falado, é um programa, um bate-papo mesmo, né? Tirando algumas dúvidas que podem ser da grande maioria da população e as outras que, de repente, eu não falar, só pode trazer como sugestão, como temas mais discutidos, né, em consultório. Mas antes de começar, eu queria que o senhor fizesse um breve currículo, se apresentasse para quem está assistindo ao programa Mais Saúde desse fim de semana. Meu nome é Deni, eu sou urologista, sou uro-oncologista, atuo na ACOM. Também atuo como professor na Universidade Federal de São João del Rei e a gente tem essa parceria que já faz um bom tempo, uma parceria bastante frutífera e vamos adiante, né? Ok. E, doutor Deni, quais são os problemas urológicos mais comuns que os homens têm procurado, consultório? O que é mais frequente? O que é mais frequente, apesar de recentemente a gente está em voga em relação ao câncer de próstata, o diagnóstico mais comum em relação à próstata depois dos 50 anos é o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia de próstata. Esse crescimento ele começa por volta dos 40 anos, se manifesta clinicamente, principalmente depois dos 50, e ele se manifesta de que maneira? Então, o indivíduo tem dificuldade para urinar, acorda muitas vezes à noite para urinar, tem um jato urinário fraco. Essas alterações de jato urinário, elas acontecem muito lentamente ao longo dos anos. Então, algumas vezes o paciente acaba acostumando. Mas o familiar percebe isso. É o pai, é o tio, que às vezes acorda muitas vezes à noite, tem uma dificuldade para urinar, demora a começar o jato urinário. Então, esse é o diagnóstico mais comum depois dos 50 anos de idade. Mas esse diagnóstico, em comparação, por exemplo, ao câncer de próstata, eles são parecidos? Às vezes, os pacientes que procuram, né, um profissional que te procuram, eles vão com essa suspeita de que parece que estou com algum problema na próstata sério, porque está tendo esse efeito? A grande questão nessa diferenciação entre o câncer de próstata e a doença benigna é que a doença benigna ela vai motivar a consulta e o paciente vai chegar com a queixa. O que a gente deve atentar é aquele paciente que não tem queixa alguma e que, por sua vez, não vai ao consultório para poder fazer uma avaliação urológica. É esse paciente que a gente tem que preocupar um pouco mais. Aquele que tem queixa, que procura consulta, ele vai fazer, eventualmente, esse diagnóstico de hiperplasia, que é o crescimento benigno, mas lembrando que o câncer de próstata ele pode acontecer junto disso também. O câncer de próstata, habitualmente, ele é assintomático. O paciente não tem nenhum desses sintomas que eu falei. Quando esses sintomas acontecem por causa do câncer de próstata, já é geralmente um câncer um pouco mais avançado. Da importância da prevenção. Da importância da gente prevenir, que significa fazer avaliação precocemente. É isso que faz diferença, né? Essa avaliação precoce nada mais é que o exame do PSA, que é um exame de sangue, e o toque da próstata. São coisas muito simples, são ferramentas muito simples, mas que dão um subsídio enorme para a gente fazer esse diagnóstico do câncer de próstata nas fases iniciais, né? Que é o que a gente pretende. E o diagnóstico, né, tanto o exame de PSA quanto o exame de toque, como que é, por exemplo, a partir de qual idade já é aconselhável fazer? E, por exemplo, a família que tenha um caso, um pai ou avô teve câncer de próstata, os homens, né, daquela geração seguinte, né, eles têm que procurar o médico um pouco antes, ou como que é a regra? A gente sabe que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza isso,
que se procure o urologista anualmente a partir de 50 anos de idade. Se na família tem o pai ou irmão com diagnóstico de câncer de próstata, então o indivíduo vai procurar a partir de 40 anos de idade para fazer essa avaliação, esse check-up. Inclusive, o diagnóstico do filho tende a ser 10 anos antes do diagnóstico do pai. Daí a razão da gente procurar um pouco mais cedo. E não esperar sintomas, não esperar essas alterações. E não acreditar só no valor do PSA. O PSA é uma molécula, uma substância que ela está presente normalmente na próstata, então a próstata tem isso normalmente, mas ela no sangue tem níveis aumentados, principalmente no câncer de próstata. A hiperplasia também, essas doenças benignas da próstata, também aumentam esse exame de sangue, que é o PSA, mas o câncer de próstata aumenta um pouco mais, e isso facilita esse diagnóstico do câncer. Né? Hiperplasia é um nome até complicado, né? É o que eles chamam de prostatite, é a mesma coisa ou não? A prostatite já é uma outra entidade, um outro diagnóstico. A prostatite ela é um processo inflamatório da próstata. A gente classifica 5 tipos de prostatite, mas dentro desses 5 tipos, a gente tem que distinguir o que é prostatite, o que é uma inflamação ou infecção associados, a hiperplasia, que é um crescimento benigno, e o câncer de próstata. São 3 coisas distintas e seriam as principais em termos de afecções ou de doenças da próstata. E as 3 alteram o PSA. Cada uma altera de sua maneira. A gente tem alguns valores de referência. Então, por exemplo, se a gente considerar indivíduos, homens até 50 anos de idade, a gente deveria considerar um valor de referência de PSA de até 2,5. De 50 a 60 anos de idade, esse valor passa para 3,5. De 60 a 70, 4,5. De 70 a 80, de 6,5. Esse valor, ele varia com a idade. Mas ele varia também com o tamanho da próstata. Daí a indicação de fazer o toque também. Porque tendo, por exemplo, hiperplasia, o PSA pode dar alguma alteração e não ser nada maligno. E não ser nada maligno. Então, às vezes, olhar só o valor de PSA não é muito fidedigno para depois fazer o diagnóstico. E é claro que nós sabemos, né, que o médico é quem define qual dos dois ou os dois, né, quando eles são necessários para fazer a prevenção. Mas em alguns casos, o próprio médico ele pede, por exemplo, o paciente jovem, 40 anos, começou a fazer ali a prevenção do câncer de próstata. Daí o médico pede só o PSA, fala que é seguro ele ficar dessa forma até os 50 anos, depois faz o exame de toque como complemento, né? Por que tem essa alteração se o exame de PSA ele dá uma margem, dá uma noção, mas ele tem uma margem de erro, vamos dizer assim? Tem tanto o toque quanto o PSA tem essa margem de erro. É importante lembrar que, por exemplo, até 20% das vezes, 20% dos pacientes com diagnóstico inicial de câncer de próstata vão ter um exame de PSA normal e às vezes a gente faz o toque e acha no toque um pequeno nódulo, uma percepção então, essa margem tátil. Pode não ter nada e a pessoa está doente. Sim, então o PSA ainda pode estar normal e mesmo assim tem uma doença muito pequena, incipiente, mas é possível fazer o diagnóstico. Mas é importante lembrar que o acompanhamento é fundamental. Às vezes um PSA normal esse ano, mas um PSA que aumente muito, tem uma velocidade de crescimento muito rápida, e no ano seguinte ele ainda está dentro da faixa de referência do normal, mas houve uma percepção de uma velocidade muito alta, quer dizer, o PSA aumentou rápido, ainda dentro do valor de referência, ainda assim a gente pode fazer o diagnóstico de câncer de próstata. Então não é só analisar esses valores de referência que eu falei, e a avaliação contínua é importante. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Pode parecer sem sentido, né? Mas pode também não ser. Porque quando a gente vai consultar, por exemplo, um médico ele cria todo um histórico ali daquele paciente. Né? O ano passado você veio, o colesterol estava normal, esse ano ele está um pouquinho elevado. Foi um ano que pode ser por causa da idade, né? Enfim. E aí esses exames mudarem mesmo. É importante, no caso do exame do PSA, sempre fazer com o mesmo médico para ele ter esse histórico, porque eu mudo de médico, e a partir desse momento o médico vê uma alteração muito pequena, quase que insignificante, mas que se comparado com o exame do ano passado é uma alteração que significa sim muita coisa.
É interessante manter sempre com o mesmo profissional? É importante isso, não só pelo relacionamento, pela empatia que vai se criando, mas pela percepção ao longo do tempo, essa percepção longitudinal. Então, como eu exemplifiquei, essa variação de PSA pode ser detectada pelo mesmo médico, mas a variação do toque, muito mais a variação do toque, essa sim vai ser detectada pelo mesmo médico, porque se você troca de médico, ele olha o PSA do ano passado e consegue ver essa variação de PSA, mas ele não fez o exame do toque ano passado para poder dizer isso. Então, é importante essa fidelização. E é interessante, por exemplo, o triglicéride, o colesterol, as gorduras do sangue, que podem levar a doenças, infarto, AVC, são doenças preveníveis. Então, o colesterol aumentou, vamos fazer um pouquinho de exercício, vamos mudar a alimentação. No caso da próstata, não. No caso da próstata, o risco está lá. Aumentou? Então, não tem que tomar um remédio para diminuir o PSA, assim como tem que tomar um remédio para diminuir o colesterol, triglicéridos, né? Até quem falou isso, eu achei muito interessante essa explicação, porque tem pessoas que... É muito comum ainda, inclusive, em lugares, cidades menores, povoados, as pessoas não falam a doença, não falam câncer, né? Ah, fulano parece que está com aquilo, morreu daquilo. E quem falou isso, que eu achei muito interessante, foi a doutora Angélica, numa entrevista aqui no programa Mais Saúde. Ela disse o seguinte, que, por exemplo, um colesterol que seja, uma dor de cabeça, uma afta, uma gripe, vamos pegar o exemplo da gripe. Você toma um remedinho ali, ele combate um pouco os sintomas, né? Mas depois de uma semana, teoricamente, essa gripe vai embora. E com o câncer, na verdade, uma semana, um mês, um ano, ele vai crescer naquele tempo, ele não volta, né? Não melhora sozinho, como é, por exemplo, um resfriado. Então, as pessoas que têm aquele outro ditado, né, que falam que quem procura acha, preferem não fazer com medo de achar. Para essas pessoas vale essa dica de que se achar, ótimo, né? Que bom que achou e que seja no início, né? Para que o diagnóstico, o tratamento seja bem mais simples, né? E é importante, por exemplo, esse PSA, que é essa substância que foi descoberta mais ou menos na década de 1970, ela mudou radicalmente o perfil do diagnóstico dos pacientes com câncer de próstata. A gente tinha cerca de menos de um terço de pacientes com diagnóstico inicial, potencialmente com cura. Com o PSA e com o aprimoramento das métodos de diagnóstico, hoje a gente tem a grande maioria com doença inicial. Então a gente consegue resolver com melhores resultados no longo prazo. E não só esse diagnóstico precoce, não só essa análise do PSA, não só o toque, mas é importante lembrar que em relação ao câncer a gente não deve se afastar, a gente tem que aproximar. Não tem que ter medo do PSA. É verdade. Né? Às vezes o PSA aumentou um pouco e a pessoa acha que aquilo é que faz mal. Não. O PSA está para ajudar a gente. Então o PSA é um grande parceiro, um grande companheiro. A gente tem que pedir ajuda acompanhando o PSA com o médico e assim por diante. Né? Ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo, que na volta tem outras perguntas, inclusive a respeito de complementos, de diagnóstico, né? A pessoa que tem na família algum caso de câncer de próstata, o que deve fazer, como deve fazer, né? E tudo isso a gente vai conversar na volta do intervalo, que é rapidinho. A gente já está aqui novamente. Não sai daí. Natal é nascimento, esperança, amor e também momento para agradecer. Em 2015, ganhamos um excelente parceiro, o Centro-Oeste CAP. E juntos temos um grande desafio pela frente: a construção do Centro de Diagnóstico, primeira fase, Centro da Mulher. Durante todo o ano, cada um de nossos doadores manteve viva a missão de combater o câncer e salvar vidas. A missão de salvar vidas é todo dia. Doe a esperança de outros natais. Natal Acom 20 anos. Sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta, programa Mais Saúde, hoje recebendo o Dr. Deni Veloso. Ele é médico aqui na Acom, né? Ele é urologista, é médico urologista aqui na instituição e parceiro também para muitas atividades, né, Dr. Deni? No primeiro bloco a gente falava dos exames PSA, do exame de toque, né, como formas de diagnóstico, né, de um câncer de próstata. O paciente foi ao consultório, fez o exame de PSA e deu uma pequena alteração,
fez o exame de toque e confirmou que tem ali uma diferença de tamanho, enfim. Qual que é o próximo passo, né, para se fazer essa confirmação se realmente é um câncer ou se é algum outro problema benigno, por exemplo, da próstata? Você falou muito bem. Eu acho que é esse o ponto principal. Quer dizer, existem alguns indícios clínicos que chamam a atenção para a possibilidade de ter câncer de próstata. O diagnóstico ele é feito com a biópsia. Então, hoje é feita uma biópsia de próstata, o material colhido é analisado pelo patologista na microscopia e confirma esse diagnóstico, eventualmente confirma esse diagnóstico. A partir disso é que se vai tratar. Existem dados desse diagnóstico, dessa biópsia, que vão indicar se aquele paciente vai receber o melhor tratamento por meio de cirurgia, por meio de radioterapia ou um bloqueio hormonal. Geralmente a gente opta pelos tratamentos, quando a doença é mais inicial, a gente opta pelos tratamentos cirúrgicos e de radioterapia. No longo prazo a cirurgia é um pouquinho melhor, depois de 10 anos ela tem um resultado um pouquinho melhor, mas a radioterapia também é de excelente tratamento. Esse diagnóstico, essa procura, essa biópsia é feita geralmente naqueles indivíduos que têm um prognóstico, uma expectativa de vida acima de 10 anos. Porque o câncer de próstata, a natureza dele, ele é sui generis. Ele não é muito rápido, ele não costuma ser muito rápido. A progressão dele é lenta, ele dá tempo da gente fazer esse diagnóstico, da gente tratar. Daí o check-up ser tranquilo, né? Ser uma vez por ano. Mas essas modalidades de tratamento, elas têm que se encaixar no estadiamento da doença e nas condições do paciente e nas condições do serviço onde esse paciente está sendo tratado, né? Se você tem todas essas modalidades de tratamento, se você tem todos os especialistas na área, assim como a gente tem aqui na Com, e as condições do paciente, quer dizer, como que ele está, o coração está bem, o pulmão, né, está apto para cirurgia, às vezes existe uma outra condição que não é favorável à cirurgia, vamos fazer a radioterapia. Que é uma forma de controle, seria? Sim. Tanto a cirurgia quanto a radioterapia, a perspectiva é de cura. O que se procura com um ou com outro tratamento é a cura. A cirurgia remove a próstata, remove todo o câncer. A radioterapia ela vai incidir raios, como se fosse uma condensação, um número maior da chapa, de um raio-x que a gente conhece. Então ele vai destruir o câncer por meio desse tratamento. Os dois têm uma perspectiva de cura, né? Até essa pergunta que eu vou te fazer agora, doutor, ela parece que deveria ter vindo antes de tudo, mas acho que ela vai ser base para outras dúvidas. Qual que é a função exata da próstata no organismo do homem? O que ela controla e como que é esse controle? Por exemplo, depois que o paciente teve o câncer e ele faz a cirurgia para retirada, por exemplo, da próstata, o que muda na vida desse paciente? Lembrando, vocês que estão em casa, que eu faço essas perguntas, né? Que a princípio são meio duras, né, de saber como vai ser depois sem a próstata, mas tentando estimular um pouco mais a prevenção, porque como o Dr. Dani mesmo disse, o câncer de próstata ele é lento, né, e por essa característica, o diagnóstico e o tratamento no início acaba sendo mais simples, né? E é mais simples e mais eficaz, né? E é interessante, por exemplo, a cirurgia ela remove a próstata. Mas o que a próstata faz? Qual que é a necessidade da próstata no organismo humano? A próstata é uma glândula, ela produz secreções, então no ejaculado, no líquido seminal, ela é responsável por produção de grande parte desse líquido. Então ela faz parte do trato urinário e do trato genital masculino. A sua remoção, quer dizer, na hora que a gente retira a próstata, os maiores problemas têm a ver com a impotência sexual e com a perda urinária. O homem, desde muito novo, ele se habitua a urinar contra um mecanismo parcialmente obstrutivo, que é a próstata. Então, depois da cirurgia, muitas vezes ele perde um pouco de urina por dificuldade de reter a urina pela ausência da próstata e mesmo do procedimento cirúrgico. Isso é muito discutido na literatura médica em relação à incontinência urinária, mas é importante lembrar que o indivíduo operando hoje, ele vai ficar alguns dias, uma semana, 10 dias com uma sonda. Depois que retira essa sonda da bexiga, ele pode ter incontinência.
mas 20 a 30% dos pacientes não sabem o que é usar uma fralda, usar um absorvente. Dentro de 3 ou 4 meses, quase 50 a 60% dos pacientes já não usam nenhum tipo de forro, fralda ou absorvente. Interessante. Lembrando que a recuperação disso dentro de um ano, menos de 5% dos pacientes ainda perdem um pouquinho de urina. E não dá para tratar só com o urologista, não é assim que funciona. A fisioterapia ela nos ajuda muito, principalmente nessa parte da incontinência. Então ela vai fazer com que o paciente consiga se recuperar com mais rapidez, com mais qualidade de vida, devolvendo à sociedade bem mais satisfatoriamente. E o outro lado é a impotência sexual. Por sobre a próstata passam nervos que levam e trazem informações sensitivas no pênis. Então, a cirurgia, quando você realiza num câncer muito inicial, a gente consegue preservar melhor esses nervos. Quando o câncer é um pouco mais avançado, a gente nem pode preservar muito esses nervos. Então, a impotência ocorre com mais frequência. Lembrando que a média de idade de diagnóstico dos pacientes que a gente opera é em torno de 66, 67 anos. Então, já vem com algum grau de disfunção erétil, a ereção um pouquinho menor nessa faixa etária. E a recuperação da função erétil, ela depende tanto da idade do paciente, quanto da função erétil pré-operatória, né? Quanto do estadiamento do câncer, né? Se a gente consegue recuperar isso mais cedo. Bom, o nosso tempo é um pouco curto, mas para finalizar, eu queria te perguntar uma coisa, doutor, mas assim, rapidamente mesmo. Por que a doença, né, o câncer de próstata, ele acontece mais depois dos 40, 50 anos e em jovens isso não acontece? Rapidamente, por favor. O câncer de próstata ele é muito incomum e ele é uma doença que todo homem está programado a ter. Todo homem vai chegar a 100 anos e vai ter câncer de próstata. A diferença é que ele é raro, raríssimo, antes dos 30 anos, é muito incomum entre 40 e 50 e vai aumentando a prevalência, de maneira que com 100 anos todo mundo vai ter. O que a gente não pode assustar é que com 100 anos todo mundo vai ter e vai morrer por isso, não é aí. Quanto mais jovem o paciente é acometido por câncer de próstata, a tendência é que isso seja mais agressivo. E quanto mais idoso, quanto mais idade, maior a chance dele ser indolente, dele não progredir e do indivíduo viver uma vida sem ter qualquer complicação por conta disso. A ocorrência do câncer de próstata é dessa maneira. Agora, por que ele acontece assim tem muito a ver com a expectativa de vida, mas não se definiu ainda por que ele é raro até os 40, é um pouquinho menos incomum, de 40 a 50, assim por diante. Ok. Bom, assunto teria para conversar mais alguns minutos, mas o nosso tempo é programado, a gente infelizmente tem que encerrar por aqui. Mas o Dr. Deni veio aqui falando sobre o Novembro Azul, né, essa prevenção do câncer de próstata, mas outros médicos poderão vir aqui para esclarecer as suas dúvidas. Você que está em casa, basta entrar em contato conosco nesse e-mail que aparece logo abaixo aí no seu vídeo, ou por telefone, né, que nós vamos avaliar cada situação e trazer aqui os profissionais responsáveis por aquelas dúvidas que forem mais recorrentes. Vocês que estão em casa, então, um grande abraço, Dr. Deni, muito obrigado pela sua participação. E semana que vem estaremos aqui novamente com mais saúde novinho para vocês. Um abraço. Tchau. Suas doações fizeram a luta contra o câncer avançar muito nesses 20 anos. Com a parceria entre Centro-Oeste CAP e a Com, melhoramos nossa capacidade de atendimento e começamos um grande desafio: a construção do Centro de Diagnóstico, primeira fase, Centro da Mulher. Num momento difícil, a Com foi o apoio que eu precisava. O Centro de Diagnóstico vai ajudar muitas pessoas. O Centro de Diagnóstico será um marco para o combate ao câncer com mais agilidade nos exames, diagnósticos e início de tratamento. O acolhimento que a Com dá para a gente aumenta nossa força e nossa confiança. Sou muito agradecida a ela e aos doadores que mantêm esse trabalho. A Com 20 anos. Sua doação fez tudo acontecer.